bom dia. Terça-feira, 19 de abril, são 6 horas e 3 minutos. O programa A Notícia de Frente começa agora, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje, porque acontece hoje, tem motociata logo mais com o presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar também da CPI de Águas Cuiabá. Tudo isso e muito mais a partir de agora, então seja muito bem-vindo. Bom dia ao senhor, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia ao Daniel Petergil, bom dia ao Coité, a Verônica Raquel, nossa editora, a todos os nossos queridos companheiros lá de cima da suíte. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos ajuda a fazer o programa todos os dias pela manhã para nós ficarmos bem informados. Uma excelente terça-feira a todos. Que assim seja e bom dia para você, Daniel, seja bem-vindo. Bom dia, Luciana, bom dia, professor Haroldo. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado, bom dia ao pessoal da técnica, da equipe toda. Vamos lá que hoje o dia é bastante agitado aqui, né, em Mato Grosso e no país. Exatamente, hoje os olhos do país estarão aqui na nossa capital mato-grossense. Vamos falar muito sobre a vinda do presidente Jair Bolsonaro e mais uma motociata. Mas antes, eu gostaria muito, Daniel, que você pudesse fazer as honras para a gente trazer os destaques do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso, trazendo aí a manchete e também as submanchetes de política, polícia e muito mais. Vamos lá, Luciana. Hoje que é 19 de abril, dia do índio, é isso, né? Exatamente. Exatamente, esquecemos de registrar, essa data é importante. Justamente esse é o acontecimento principal em Cuiabá, de Mato Grosso. Hoje, a vinda do presidente aqui à cidade já vai mobilizar um aparato de 150 agentes de segurança, isso incluindo Polícia Militar, Exército, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Essa é o seu esquema de segurança que será mobilizado para essa vinda do Bolsonaro, que vai fazer a motociata a partir do aeroporto de Várzea Grande. Havia expectativa que fosse pela manhã, mas não vai ser à tarde, lá por volta das 14 horas, 14h20, que deve aterrissar aqui o avião presidencial. Ao lado, uma chamada importante também, olha aí, dengue é ameaça em 90% dos bairros da cidade de Cuiabá, onde há alto risco de transmissão de dengue e de zika, né? E agora, tudo bem que já está reduzindo aí o período chuvoso, mas o risco continua muito alto aqui na cidade. Nós já temos dito aí e citado outras cidades como Sinop, que passam por problemas muito graves em relação a isso também, né? Logo abaixo, também de política, o empresário Bob Notti, que mais uma vez desistiu, né? Na verdade, ele nunca disse oficialmente que queria ser candidato, mas era uma das apostas aí do PTB e do bolsonarismo para ser um candidato ao governo do estado. Mas mais uma vez, pela segunda vez, ele recua, né? Deixa eu ver aqui pelo lado direito. Essa aqui de baixo mesmo, a viúva negra e mais 4 irão ao julgamento por matar Tony Flor. Tony Flor, que é um empresário de 36 anos que foi assassinado, e a esposa Ana Cláudia de Souza, conhecida, já apelidada como viúva negra, é tida como a mandante do crime, né? E Chapada aqui embaixo, para a gente encerrar, com a concessão, né, que prevê quase 200 milhões, né, de investimento em Chapada, o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Vamos torcer para que aqueles projetos realmente saiam, né? Sim, tem muitos projetos importantes lá em não saiu do papel ainda. O turismo agradece e precisa, Sim, né? A gente precisa colocar Mato Grosso nesse roteiro turístico nacional e também internacional, né, professor? E que vai transformar a Chapada, se realmente colocar em prática todos aqueles projetos do Portão de Inferno, né? E Chapada merece, já disse por várias vezes, tem alguns países que não tem absolutamente nada, mas o marketing é tão forte que acaba atraindo gente do mundo inteiro para ver coisas bobas, né? Pode ser um pequeno atrativo em outros países, mas tem toda uma infraestrutura que atende o turista. Exatamente. Então, essa é a grande diferença. Nós temos aqui um grande potencial turístico, em contrapartida, a gente não tem a infraestrutura. Em outros países, você tem total infraestrutura e um atrativo turístico de baixo impacto, professor. Muito baixo impacto. Mas e aqui a infraestrutura que faz a diferença. Tantas belezas naturais, né? E mal explorada do ponto de vista do turismo, né? Chapada é um dos lugares mais bonitos do mundo, né? E já houve vários projetos que nunca saíram no papel. A gente fica na expectativa, agora vai, né? Mas nunca sai. Houve essa reunião aí com todo o trade turístico do estado, eu acho que agora a gente pode ter um pouco mais de esperança. Sim.
Tomara, viu? Porque a gente reacende a esperança e depois ela acaba indo embora. Sim. Isso me lembra de Yuri Bastos e Teté Bezerra durante o período de construção de projetos do turismo voltados para a Copa do Mundo. Lembra? Teleférico em Chapada, a passarela então também, né? Do Portão do Inferno. Nada, mas exatamente nada aconteceu. Isso desanimou demais, Daniel. Porque diferente das obras da Copa, nós mostramos aqui as inconclusões, a falta de qualidade, mas em relação à Chapada dos Guimarães e ao Parque Nacional, 100% daquilo que foi prometido não aconteceu. Ficou no papel, não saiu, né? Bom, gente, vamos indo então, porque temos muitas notícias. Hoje é um dia importante, uma movimentação muito diferenciada aqui em Cuiabá, porque o presidente Jair Bolsonaro vem à capital. E daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre a agenda oficial do presidente aqui. Quem vai trazer essas informações para a gente logo mais ao vivo é o repórter Antônio Carlos Silva. Agora a gente vai estar discutindo, primeiro, os bastidores desta vinda presidencial, porque existem aí dois lados. Claro, se existe uma polarização presente, é óbvio que nós iríamos esperar aqui repercussões dos dois lados. Nós temos aqui políticos mato-grossenses, professor, claro, vão recepcionar o presidente. Em contrapartida, outros já disseram, não, eu não vou recepcionar. Tratam de forma até respeitosa a vinda, mas preferem se abster. Alguns outros não, já pontuam, olha, não vou, isso é propaganda, isso é campanha extemporânea. A gente vai trazer todos esses elementos aqui, só estou pincelando aí o que teremos de conteúdo na edição de hoje, viu? Vamos começar então com uma declaração do deputado estadual Lúdio Cabral, porque ele está endossando aquilo que disse a vereadora Edna do PT aqui por Cuiabá, dizendo que entende sim a vinda do presidente como uma campanha extemporânea, já que o presidente não vai fazer nenhum tipo de inauguração, trata-se de um evento religioso eleitoral. Vamos ouvir então as declarações. Olha, na verdade, o atual presidente da República está fazendo campanha eleitoral extemporânea há bastante tempo e o PT tem procurado em todos os lugares onde isso acontece, documentar e acionar a justiça, porque nós não podemos ainda aceitar esse tipo de iniciativa. Isso aconteceu em São Paulo no final de semana, pode acontecer aqui, e a proposta da vereadora, na nossa opinião, está correta. Nós temos que procurar evitar que aconteça o que tem acontecido aqui no estado, com outdoors espalhados em municípios do interior. O PT tem, inclusive, uma força-tarefa nacional de advogados para acionar o atual presidente contra a campanha antecipada. Já contabiliza algumas derrotas na justiça, o PT, nessas intervenções. E qual seria a diferença, deputado, da motociata para a caravana, quando o Lula realizava? Não, o Lula, assim, ele não é pré-candidato oficialmente ainda e tem tido cuidado em não fazer nenhum tipo de atividade de massa que caracterize campanha extemporânea. Essa, inclusive, é uma orientação para evitar qualquer tipo de questionamento na esfera judicial. Agora, nós temos alcançado muitas vitórias e, por exemplo, muitos outdoors têm sido retirados e os responsáveis pela colocação punidos com multa severa. Em Mato Grosso ou outro estado? Isso em Mato Grosso e em outros estados, mas é um fenômeno mais forte no centro-oeste, onde esse bolsonarismo violento tem mais força. Bom, gente, assunto aí para render aqui muitas análises. Você já sentiu aí a tônica. É claro que os petistas, os partidos, né, de oposição ao presidente não estão contentes com mais uma motociata, principalmente nesse período, esse ano eleitoral. E, professor, aí a gente pode colocar aqui, né? Tá certo o presidente, ele não está infringindo a lei eleitoral, não existem riscos para Bolsonaro ser enquadrado aí nesta questão de propaganda extemporânea. Qual o motivo da vinda do presidente aqui em Cuiabá para fazer uma motociata? Riscos sempre existem, né? Isso é fato. Inclusive, existe uma preocupação muito grande por parte da segurança. De um lado, a segurança do próprio presidente Jair Bolsonaro e do outro, dos alguns organizadores ligados aos motoclubes. Estão com muita contundência divulgando as regras, preocupados exatamente em não cometer nenhum crime eleitoral, como fogos,
carro de som, camisetas com Bolsonaro 2022, né? Essa é uma preocupação. Só lembrando que, até pouco tempo atrás, também nós presenciamos movimentações da oposição, do PT, da esquerda no Brasil. E não foram poucas, foram várias movimentações contra o presidente Jair Bolsonaro, ou chamando de genocida, ou chamando de homofóbico, né? Isso indiretamente pode se configurar também um trabalho de campanha política. Por que não dizer isso, considerando que o Lula é o ícone máximo da esquerda hoje e possivelmente será o candidato à presidência da República. Eu, particularmente, acho que a direita aproveitam uma movimentação que é muito forte num país que tem a sua religião católica muito forte, né? que é a Marcha para Jesus, né? Um movimento importante como esse, para poder unir todos aqueles que comungam dos mesmos princípios e valores, né? E essa visita do presidente Jair Bolsonaro aqui é a mesma visita que ele está fazendo no Brasil todo, né? Eu só não sei se o Lula teria a mesma condição e a mesma receptividade no Brasil todo que o próprio presidente Jair Bolsonaro está tendo aqui, né? Então, ambos estão em campanha, isso é fato, né? E eu espero que realmente esse esforço que o presidente Jair Bolsonaro está tendo perante a população brasileira seja o mesmo esforço ou tenha o mesmo esforço por parte da esquerda. E aí a gente vai ver se ele realmente terá a mesma receptividade. Tá certo, vamos tentar então entender melhor essa situação, Daniel, porque nós sabemos que o burburinho e as tentativas aí de acionar o Ministério Público, se é que já não existe uma provocação no MP em relação à campanha extemporânea. Eu queria a tua análise em relação a isso. O presidente tem toda a legitimidade de visitar qualquer região do país, realizar motociata, reunir aí os seus admiradores, ou de fato é uma linha tênue e ele pode ter problema? Principalmente este ano, Luciana, nós estamos no ano eleitoral e tem sempre essa preocupação do uso da máquina pública para a questão eleitoral, eleitoreira mesmo, né? Então, os próprios organizadores aqui da motociata e do movimento aqui em Cuiabá estão preocupados com isso. A gente acabou de mostrar os destaques do jornal Gazeta, aí a foto principal da capa é justamente ali as camisetas que já estão sendo vendidas aqui na Avenida Rubens de Mendonça, perto do Grande Templo, já com Bolsonaro 2022, né? Se uma pessoa, um eleitor, individualmente fizer essa manifestação, não há problema, né? A questão é se tudo se configurar como um grupo, né? Ou se há um grupo por trás, ou pior ainda, se a própria comitiva presidencial se aliar a esse tipo de manifestação. Pode sim configurar uma propaganda indevida e antecipada eleitoral. A grande questão é isso aí. A motociata era uma manifestação dos seguidores do presidente, legítima e que ele se validava por ali até o ano passado. Esse ano tem que ter muito mais cuidado com isso, principalmente daqui para frente, né? E eu creio que depois das convenções, então, vai ficar meio que proibido isso, realmente, esse tipo de manifestação. Mas há sim razão no questionamento da agenda do presidente, porque ele vem numa agenda oficial e não vai entregar, ou inaugurar ou lançar obra alguma, né? Ele vem para participar do início aí de um evento religioso, né? São 2 eventos religiosos, depois o Antônio Carlos vai detalhar para a gente, e finalizando ele pega o avião e volta, né? Então vai ser realmente uma oportunidade aí para aqui para o Mato Grosso, que já tem uma tendência a apoiar o presidente, reforçar essa campanha aqui e também ele se mostrar como pré-candidato, como candidato mesmo à reeleição. Vai ser um grande ato aí, vão ter mais de 15 mil participantes, 15 mil pastores e aqui em Cuiabá, e vai realmente servir como uma espécie de lançamento da campanha do Jair Bolsonaro para a reeleição. Bom, temos uma charge aí do Djamil que simboliza muito bem esse momento aqui hoje que vamos viver em Cuiabá. Gostaria que pudesse colocar agora na tela para a gente. Mostra então o Bolsonaro. Olha, até sem segurar no guidão. Ou seja, um flerte aí com a justiça eleitoral, Daniel. É isso mesmo, professor Daniel? É isso aí. E se ele, olha, eu não duvido nada dele descer, subir numa motocicleta, não usar capacete, entendeu? Isso é Bolsonaro sendo Bolsonaro, né?
apesar de eu não concordar com algumas atitudes dele. Eu já disse por várias vezes aqui exatamente isso, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A previsão é que ele não ande em uma moto, né? Só os apoiadores, mas que pode acontecer isso realmente, ele descer do carro ali, descer da Ele se empolga, né? Agora, a questão do regramento da Justiça Eleitoral me chama até atenção, Daniel e professor, a manchete aqui do jornal tem camisetas, né? E aí já simbolizam a campanha. Daniel, de que forma isso, professor, pode se tornar um problema para o presidente? Porque podem ter aglomerações... Luciana, com toda sinceridade, eu acho que isso já é um problema. Vou ser bem sincero para você, sabe? A gente tem que parar com a hipocrisia, né? E eu acho muito difícil controlar exatamente isso, né? Uma decisão individual de utilizar uma camiseta é uma coisa. Mas quantas camisetas nós teremos exatamente num evento como esse, que é um evento de campanha? Por mais que os organizadores falam que é um evento apartidário, né? Não cola, sabe? E poderia ser do Lula, por exemplo. Como é que você vai impedir, né? 20, 30, 40 pessoas de utilizarem uma camiseta Bolsonaro 22 de um lado, né? E Lula livre do outro, Lula 2022 do outro. Muito difícil você realmente coibir esse tipo de coisa que vai acontecer. Agora, se a Justiça Eleitoral vai entender como crime ou não, aí é a Justiça, não sei. A linha tênue, Luciana, aconteceria o seguinte, por exemplo, se o presidente, algum ministro da equipe dele, pegar uma camiseta dessa e vestir, ou então mostrar e ser fotografado, aí sim já vai configurar, na minha opinião, uma extrapolação aí da manifestação, né? Então, eles podem deixar que as pessoas se manifestem, mas, por exemplo, não podem usar esse tipo de camiseta. Você quer ver uma coisa? Bolsonaro, não. Você quer ver uma coisa? Olha só, é proibido fogos de artifício. Beleza, certo? Nada impede de você ter 3, 4 pessoas infiltradas lá da oposição, de partidos ligados ao PT, para soltar fogos de artifício, entendeu? E aí, como é que faz uma situação dessa? Como é que você vai provar, entendeu, que realmente os fogos de artifício não foram lançados pela turma do Bolsonaro, mas foram lançados pela oposição, pela turma do PT? Tá todo mundo pela no esquerda, meio, todo mundo no meio, como é que você vai fazer? O movimento de campanha do Bolsonaro vai ficar pra cima dele. É muito complicado, muito difícil isso. Na teoria é lindo, mas na prática muda tudo. Bom, vamos então continuar aqui com a nossa sequência de narrativas em relação à vinda do presidente Jair Bolsonaro. Eu já disse, daqui a pouquinho a gente vai trazer toda a agenda presidencial. Agora nós temos declarações aqui do deputado Barranco, Valdir Barranco, falando também sobre a vinda do presidente. Olá pessoal, tudo bem? Muita gente me perguntando se o PT ingressará com ação contra o ato da tal motociata do presidente Bolsonaro, que, segundo informações, deverá ocorrer nessa semana. O PT, assim como já o fez com relação à motociata de São Paulo, que envolveu recursos públicos na ordem de mais de R$1 milhão, recursos públicos gastos em uma motociata que é para fazer campanha eleitoral extemporânea. Aqui no Mato Grosso, se também ocorrer a motociata, o Diretório Nacional do PT, através da sua assessoria jurídica, certamente ingressará com ação também. Nós não podemos admitir, não podemos conceber que o presidente retorne a Mato Grosso para, mais uma vez, não inaugurar um palmo sequer de asfalto, um palmo sequer de meio-fio, uma casa popular, nada, absolutamente nada ele fez por esse Estado. Muito pelo contrário. É tão incompetente, é tão ruim a sua gestão, que o governo do Estado é quem está tendo que trazer para si as obras de infraestrutura que seria de responsabilidade do governo federal, assim como já o fez com a ferrovia, estadualizando, e assim como está fazendo com a BR-174, a BR que era federal e que pela primeira vez na história eu ouço dizer que uma BR está sendo estadualizada. Isso é uma vergonha, nós não coadunaremos com isso. E, portanto, se houver gasto público nessa campanha eleitoral extemporânea, o PT Nacional agirá para que possa ser denunciado na Corte Eleitoral do nosso país. Bom, nesse momento aí de intensa polarização, é claro que a gente não espera ouvir declarações, né, de amores, de elogios em relação ao seu adversário. Mas e aí, gente? De fato, a gente pode entender todo esse discurso
de realmente reprovação ao governo, reprovação à motociata, porque aí 100% fica com essa tônica, Daniel, de que nada no governo é bom, de que tudo que o presidente faz é errado, não existem medidas salutares nem para a economia, nem para o povo brasileiro, nem para o crescimento do país. E de que forma os eleitores recebem também essa narrativa de que tudo que o governo faz não dá certo e é errado? Eu quero me ater aqui à questão de Mato Grosso. A oposição está no papel dela de fazer essas críticas. E, de fato, todas essas motocicletas envolvem um esquema de segurança muito grande, né? E essa mobilização, esse aparato todo, custa dinheiro público, né? A gente acabou de citar, vão ser 150 agentes aí das mais variadas forças de segurança, né? Isso acontece aqui, aconteceu em São Paulo, e o custo não é barato, né? Você viu? São mais de 1 milhão que foram gastos ali em São Paulo para poder dar toda aquela segurança, aquele aparato de segurança para a motociata ali em dia, muitas vezes em dia útil, né? Acontecendo isso. Agora é o seguinte, aqui em Mato Grosso, os ministros já vieram muito aqui, a gente citou semana passada o ministro Tarcísio, o próprio presidente já veio pela segunda ou terceira vez aqui, e de fato, em questão de obras, a gente não, aqui em Mato Grosso, não foi muito contemplado não, né? Então, a gente trazendo a realidade para Mato Grosso sobre a incidência do governo federal aqui, esperava-se muito mais, né? Principalmente na parte de infraestrutura. Agora, a oposição realmente está no papel dela de fazer essas críticas, de apontar os erros, né? E o Barranco citou 2 pontos importantes, inclusive a estadualização da BR-174, que é um problema muito grave, não é desse governo também. A BR-174 é um gargalo antigo também já aqui em Mato Grosso, e que, como não houve essa resolução por parte do governo federal, o governo do estado trouxe para si a administração da rodovia, né? Tá aí, a narrativa está feita, vai se aproveitar aí que o Bolsonaro está aqui em Cuiabá para poder expor aí as carências, as ausências, né, e a falta de mais efetividade política pública do governo federal aqui em Mato Grosso. Tá certo. Professor, o senhor, por favor, comente, eu até fiz uma provocação aqui para o Daniel, para falar em relação ao posicionamento dos opositores do presidente, né? Que 100% do que ele faz está errado, é inadequado. Que não são opositores, e nunca foram opositores, são do contra mesmo, né? São absolutamente do contra. Assim como existem alguns políticos da esquerda do contra, né, que não conseguem enxergar absolutamente nada de positivo no governo federal, né? Do lado da direita também você tem exatamente o discurso do ódio. O discurso do ódio serve tanto para a direita quanto para a esquerda. Por isso, exatamente esse tipo de comportamento que caracteriza a polarização, né? Então, todas as vezes que você não consegue enxergar no outro, por mais que ele seja o seu oponente, uma virtude, porque existe virtude sim, existem coisas boas, né, que podem ser apontadas, né, você começa a desconfiar. No caso específico do deputado Barranco, né, quanta coisa o governo federal fez, do ponto de vista social, importante, o próprio Auxílio Brasil, as ajudas e os recursos que foram enviados aos governos durante a pandemia, né, ajudas bilionárias. Mas o que ele ganha, de certa forma, elogiando o governo federal? Nada, politicamente, absolutamente nada. E, pelo contrário, vai receber críticas do seu próprio partido, dos seus próprios pares, né? E isso é muito ruim, do seu ponto de vista democrático, do seu ponto de vista de política, boa política. E nós temos esse problema da falta de oposição, né? Na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal. Você vai encontrar vereador aqui fazendo oposição por fazer, né? Sendo do contra por ser, né? Sem nenhum motivo, muitas vezes. E isso tudo é muito ruim para a democracia, é muito ruim para a política brasileira. Tá certo, gente. Olha só, vamos para as mensagens agora e já recebi aqui um recado da nossa direção. A participação está assim novamente, olha, recheada de palavrões. A gente não vai poder mostrar todas as mensagens, mas a participação é muito positiva e a sua avaliação também, tá? Um feedback aqui, um retorno da direção de quem está recebendo esse volume gigantesco de mensagens. Portanto, eu vou te agradecer. O número do WhatsApp fica aí na tela justamente para você participar desse momento de interatividade. Mas, se possível, por favor, dá uma mudadinha aí só no vocabulário para que a gente consiga exibir aqui um número maior ainda de mensagens
mensagens, tá bom? Vou contar com você, refaz aí que a gente consegue ler aqui, tá bom? Então vamos às mensagens, então, desta terça-feira. Bom dia, bancada. Pede para o presidente Bolsonaro passar nos postos de combustível para abastecer e pagar com o dinheiro do bolso dele. Está insuportável essa política puramente pensada para os ricos. Final do mês sempre fechando no vermelho. A crítica aí em relação aos combustíveis, essa equação ainda não solucionada pelo governo federal. Vamos então a outra mensagem aqui chegando no programa. Esse presidente está fazendo campanha com o nosso dinheiro. É o Júlio César do Araés. Mais mensagens ainda. Bom dia, bancada. Existe politicagem aí nesta vinda do presidente em Mato Grosso. Quero mais mensagens. Vamos lá, gente. Bom dia, bancada. Olha só a hipocrisia da direita e da extrema direita. Eles pregam sempre o moralismo, mas sempre faz o contrário. Bolsonaro está gastando dinheiro público para se promover. Não tem motivo nenhum para Bolsonaro vir a Cuiabá participar de um evento que nada a ver com os interesses públicos. Daqui a pouquinho a gente comenta, viu, sobre isso. Pode falar então, professor. A gente vai trazer mais mensagens. É importante ressaltar que qualquer visita de um chefe de Estado, nós estaríamos gastando do mesmo jeito. Se nós tivéssemos a visita aqui do presidente da Argentina, por exemplo, presidente dos Estados Unidos, por exemplo, gastaríamos 3, 4, 5, 10 vezes mais, do ponto de vista de segurança, de proteção, né? E outro ponto importante também, apenas para a reflexão, é importante nós ressaltarmos que boa parte, né, uma parte significativa das pessoas que estão se mobilizando no sentido de participar dessa motociata, estão se mobilizando com recurso próprio, né? São voluntariados, pessoas que, alinhadas com o pensamento do presidente Jair Bolsonaro, com a ideologia, com princípios e com valores, né, se sentem, né, na necessidade de contribuir, né, com um Brasil que realmente quer crescer independente de partido político, independente de politicagem e de político. São pessoas que não suportam mais a corrupção, que querem um país melhor. Eu penso exatamente nesse sentido. E são muitos apartidários, viu? Gente que, inclusive, se pensa no Brasil como um todo, né? Em primeiro lugar. Eu, particularmente, acho que... E essa é a grande diferença... E foi o que fez com que o presidente Jair Bolsonaro se elegesse na última eleição. O voluntariado. Tem muito brasileiro que é voluntariado nas redes sociais, nas mobilizações, e não cobra absolutamente nada para fazer isso. Professor, mas vale a pena a reflexão que o telespectador trouxe sobre o interesse público da vinda dele aqui. Realmente, realmente, isso a gente pensando como um chefe de Estado, eles deveriam ter organizado melhor essa situação. Não vir só para um evento religioso, né? Faça o lançamento de alguma obra, de alguma intenção de obra ou de prestação de conta que fosse, né? Mas, de fato, realmente a agenda presidencial está em cima apenas de 2 eventos religiosos e é para isso que o presidente vem. Vale a reflexão mesmo. Bom, vamos para as mais mensagens, então, gente, chegando aí na tela. Bom dia, bancada. Acho super normal as pessoas aderirem a qualquer movimento do seu presidente. E outra, esta motociata vem sendo realizada há alguns anos. Próxima mensagem. Bom dia, bancada. Acho legítima a visita do presidente no evento de hoje. Vocês poderiam me responder por que nestas manifestações políticas não há polícia intimidando o povo? E quando a manifestação é de reivindicação legítima, descem a lenha. É o Ivan do Cochipó. Vamos para mais mensagens, gente. O jogo eleitoral está aberto, isso é evidente. Essa questão de recursos pelos adversários faz parte do jogo. Agora, a nós, eleitores, cabe analisar qual é o melhor projeto de real mudança para todos os brasileiros de promoção de uma maior equipe social. E acho que o papel da imprensa, que é de extrema relevância, deveria focar nesse contexto. Não entendi o professor tão defensor do uso do dinheiro público de forma adequada e justa, defender o uso do dinheiro público nesta vinda do atual presidente. O que é narrativa, né? Eu não defendi absolutamente nada disso, de utilização de dinheiro público. Você vê a inversão da narrativa, né, do que eu falei. Eu não falei isso. O que eu disse foi o seguinte, que qualquer visita, qualquer chefe de Estado, nós estaríamos gastando do mesmo jeito, do ponto de vista de segurança. Eu sou absolutamente contra o uso do dinheiro público para esse tipo de mobilização. E reforcei ainda dizendo o seguinte, que boa parte da população que participa de movimentos como esse, participa de forma voluntária com o seu próprio recurso. Foi exatamente isso que eu disse. Bom, gente, vamos seguindo então aqui com o programa que tem muito mais ainda em relação à vinda
do presidente Bolsonaro a Cuiabá. E quem também disse, olha só, um político, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho, disse que não vai recepcionar o presidente da República, mas foi um tom bem amistoso, ameno. Vamos ouvir então o que disse e por que ele não vai recepcionar o presidente. Não, eu não vou estar porque eu já tenho uma agenda programada em Denise, que nós vamos entregar uns maquinários, em Barra do Bugres, que é aniversário do município. Mas o governador vai, eu acho que tem que recepcionar, é nosso presidente, ele é muito querido dentro do estado, então o governador representa o povo e eu acho que tem que recepcionar, sim. Tem deputado aí que briga para estar ao lado de Bolsonaro e eu também acho que é bacana, ele é uma figura aqui dentro do estado, de nome, a aceitação dele aqui é muito grande, então eu não vou por conta disso, senão estaria lá, com certeza. Ele não vai modificar a agenda dele no interior do estado para receber o presidente. E diante de todo esse cenário, Daniel, por que, de fato, o Botelho não vai modificar a agenda? É mais interessante para ele estar lá de sua base, ele não quer, nesse momento ainda, estar ao lado do presidente Jair Bolsonaro, pensando nas eleições. Por que essa postura de Botelho, que é tão diplomático? Faz sentido a postura do Botelho, porque todos os deputados estão em processo de campanha de reeleição e é muito mais interessante para eles estarem ali nas bases eleitorais, né, reforçando o nome deles, reforçando o projeto deles de reeleição, do que propriamente aqui neste ato, que vai ter milhares de pessoas, vai ter muita gente ao redor do presidente e muito provavelmente ele nem vai prestar atenção em quem está do lado, né, porque vai ter muita gente realmente, né, e que muito provavelmente essas pessoas, sejam senadores, deputados federais, não vão sequer conseguir falar com ele, né. Então, realmente, eu acho que para um aproveitamento melhor do tempo, dá para entender esse posicionamento do Botelho e de outros deputados. Tem nada a ver com o fato do deputado ser do União Brasil, representar ainda a terceira via também. Não faz questão de estar ao lado de Bolsonaro, professor. Exatamente. Eu acho que cada qual tem suas particularidades, a sua agenda, as suas vontades, né? E a gente não pode interferir exatamente nisso, né? Acho que o Botelho age corretamente, né? Como bem disse o Daniel, será mais um ali nesse contexto todo de visita do presidente aqui na nossa cidade. O que a gente precisa observar é o comportamento de Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro, né, com essa visita. Isso é importante, eu acho que os dois realmente devem participar, devem estar próximos da comitiva do presidente, né, até porque um é governador, outro é prefeito, né, mas no caso específico do Eduardo Botelho, eu respeito a posição dele, né, porque acredito que realmente ele tem algo mais importante, mais interessante do que necessariamente estar ao lado do presidente aqui. Tá certo, professor. Olha só, a gente daqui a pouquinho já vai falar a agenda, mas antes tem um outro posicionamento também do senador Carlos Fávaro em relação à vinda do presidente a Cuiabá logo mais, viu? Temos aí na tela, inclusive foi até um destaque do jornal A Gazeta, o posicionamento do senador Carlos Fávaro. Por favor, Daniel, fique à vontade se você conseguir trazer para a gente as informações. Sim, na segunda parte de hoje, o senador Carlos Fávaro promete ser uma voz dissonante, né, entre os políticos de Mato Grosso, e nesse dia, na terça-feira, que o presidente estará aqui em Cuiabá. Fávaro anunciou que não participará do evento, uma vez que o chefe do Planalto vem ao estado apenas com propósitos eleitoreiros, isso foi uma palavra do próprio Fávaro, e não para inaugurar obras ou prestar contas de sua gestão. Aí Mato Grosso é um dos estados onde o bolsonarismo impera, né, com mais força. O senador disse publicamente que não pretende não participar desse ato, porque ele vê muito de um tom eleitoreiro na palavra dele, nessa visita aí de logo mais do presidente aqui. E é realmente uma voz que está discordando aí da tendência, né, porque hoje é esperado que muitos ocupantes de cargos públicos estejam aí em volta do presidente, de olho justamente em voto, né, realmente em prestígio, né? Então teremos pode ter inclusive essa união entre Nery Geller e Wellington Fagundes, vai ter, né? São dois parlamentares federais que estarão ali circundando o presidente, ambos estão concorrendo ao Senado, né? Concorrendo à atenção do governador principalmente, né? E do próprio presidente, para que apoiem o projeto de ambos aí para Mato Grosso. Tá certo. Bom, vamos então à agenda presidencial. Você que quer participar da motociata, ver o presidente, participar dessa mobilização, vamos então com o repórter Antônio Carlos ao vivo, que vai trazer então aqui para a gente
todas as informações desse roteiro do presidente aqui na capital. Olá, Antônio, bom dia para você, para sua equipe. Conta pra gente como que vai começar, então, toda essa comitiva. Bom dia, Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a notícia de frente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve desembarcar no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, por volta das 3 horas da tarde desta terça-feira, no horário de Mato Grosso. Da cidade industrial até Cuiabá, a comitiva presidencial deverá ser acompanhada por cerca de 5.000 motociclistas. A motociata segue por 15 quilômetros até a Avenida do CPA, onde, no grande templo da Assembleia de Deus, Bolsonaro deve participar por volta das 4 horas da tarde, no horário de Mato Grosso, da 45ª Assembleia Ordinária das Assembleias de Deus do Brasil. No evento estão participando cerca de 15.000 pessoas, entre líderes, pastores e evangélicos. Às 6 da tarde, o presidente da República, em companhia do senador Wellington Fagundes de Mato Grosso, seguem para o bairro Praeirinho, em Cuiabá. No auditório da Comunidade das Nações, eles lançam a Marcha para Jesus. Após este segundo evento religioso em Cuiabá, Bolsonaro e apoiadores seguem para o aeroporto de Várzea Grande, onde o presidente pega avião retornando para Brasília. Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a notícia de frente. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Antônio. Obrigada pelas informações, viu? Bom, vimos aí então apenas imagens do presidente, mas sabemos que são imagens de arquivo. Ele vai chegar logo mais aqui na capital. E aí me surpreendeu o número que o Antônio trouxe para a gente em relação a participantes, né? Ele disse aí praticamente 5.000. Ontem nós trouxemos aqui um total de 2.300 inscritos. É claro que a gente sabe que muitos nem vão se inscrever e vão estar participando, né? Mas já aumentou. E aí eu lembrei aqui que houve um recorde de venda de motocicletas, professor, em Mato Grosso, principalmente aqui, né? Exatamente, na região metropolitana, por conta do valor, do aumento consecutivo do combustível. Mas esse número pode ainda superar, pode ser maior? 5.000 seria um número expressivo aqui para a capital? Sem dúvida, pode aumentar e muito por conta exatamente do combustível. E outra coisa interessante, nesse final de semana, conversando com um colega, médico, né? Colega, não é médico, ele é médico, mas eu não sou médico, mas amigo, né? Ele dizendo, olha, abasteci ontem com álcool um preço, hoje passei pelo posto que eu abasteci, outro preço do etanol. Quer dizer, a alteração do preço do etanol de um dia para o outro é uma coisa absurda, a gente não sabe qual o motivo disso, né? E tem um detalhe importante, o combustível não está atrelado à paridade cambial? O dólar não está embaixo, não caiu o valor do dólar? Não teria que cair o valor do combustível? Mas ninguém fala nada disso. Você está entendendo? Quer dizer, então, olha, eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. É uma equação que ninguém está conseguindo. É uma equação que ninguém consegue entender. Então, será que está faltando uma mão mais firme aí do Ministério da Economia, Daniel? Porque é uma diretriz nacional. Não sou economista, mas eu não sei. Né? Ou seja, quem tem que resolver essa equação, professor, inclusive está sendo cobrado, é o próprio presidente da República. Por quê? Tudo Ele bem, tem que o cobrar Brasil isso, é de falar, livre economia, mas está fora de controle. Nesse momento, o que o brasileiro pensa? Olha, será que a turma aí do etanol está se aproveitando dessas altas consecutivas do valor dos combustíveis? E aí coloca sempre um problema, olha, a safra teve uma quebra, olha, choveu aqui, mas lá teve estiagem, porque a exportação aumentou, porque diminuiu, porque isso. Ou seja, inúmeras desculpas para justificar um preço que todo mundo considera aqui abusivo, um absurdo. E aí a gente espera um posicionamento de quem, professor? Pois é, a gente precisa do governo, talvez, para que possa realmente ter aí ações mais enérgicas desse setor, Daniel. Porque realmente o preço não desce, né? Ele não cede, e aí fica um pouco dessa narrativa, e você dá um pouco de razão para as pessoas que fazem críticas ao sistema liberal, de repente, você ficar na mão do mercado. Então nós estamos na mão do mercado mesmo, a gente não consegue resolver, o governo federal não conseguiu resolver, fez até onde deu, até onde pôde, mas o problema não foi resolvido. Então, realmente é algo muito complexo, nós temos que trazer essa análise aí. Mas... O presidente Jair Bolsonaro precisa cobrar do presidente da Petrobras, o atual presidente da Petrobras, né, um posicionamento, porque o grande problema, considerando que os acionistas não vão perder lucratividade em cima da Petrobras, isso é fato, e impossível por questões de leis e normativas internas da própria companhia, né?
e o cara põe dinheiro ali para ganhar dinheiro, isso é fato, né? Não adianta. Ah, mas o povo está passando fome e está dificultando a economia no Brasil por conta do combustível alto. O problema não é meu. Eu botei dinheiro na Petrobras e eu quero meu dinheiro de volta. Isso é o que pensa o acionista. Mas a chave do problema era a questão da paridade cambial. E muitas declarações de distribuidoras, da própria Petrobras, né, de especialistas, né, acabaram chegando à população dizendo exatamente isso. Só que agora o dólar caiu. Ou seja, automaticamente nós teríamos que ter uma queda no combustível e isso não está acontecendo. Então, é nesse ponto que o presidente Jair Bolsonaro pensa, ó, vem cá o presidente da Petrobras, e aí? O dólar está em baixa, você não vai cair o valor do combustível? Porque o Brasil não seria autossuficiente para atender aqui todo o consumo do etanol de milho, do etanol de cana? Porque se fosse assim, nós não estaríamos preocupados com a questão cambial, professor. Porque todo mundo, a maioria, pelo menos a maioria, iria migrar para o etanol, Daniel. Ou seja, o brasileiro ficaria com o bolso protegido e talvez nós não tivéssemos essa cadeia de elevação dos preços, porque nós sabemos que tudo tem um valor embutido por conta dos combustíveis, como acontece também na energia. Exatamente, bem lembrado. A energia dos produtos da cesta básica são consequências exatamente do combustível alto. Para subir é rapidinho. Ah, claro. Agora, para descer, meu amigo... Sinal de que o caminho é muito longo entre você anunciar uma redução lá na refinaria ou lá na indústria até chegar ao consumidor. Existe um caminho muito tortuoso aí no meio, né? E que acaba desfavorecendo o consumidor. Tá certo, gente. Vamos então para o intervalo, são 6h44. Ficamos antes com imagens do trânsito, fomos ali para a Avenida Senador Rubens de Mendonça, movimento ainda lento, porque nem 7 horas da manhã ainda, mas muita gente já indo trabalhar, viu? Atenção aí ao volante, vai com calma, vai com fé, uma excelente terça-feira e a gente volta daqui a pouquinho.